Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos mostrar algumas dicas e macetes sobre a ferramenta de parede cortina no Revit. Então se você está interessado, eu já vou rodar a vinheta, mas antes disso já deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber mais tutoriais como esse em primeira mão. E se você está pelo Instagram, não deixe de dar aquele like maroto na nossa página @StudioBim. Então roda a vinheta, editor! Então eu vou começar agora um projeto normal, do zero no Revit, utilizando o template de arquitetura padrão do software e também já vou jogar para a tela, então bora para a tela. Então eu vou criar aqui um novo projeto, modelo de arquitetura, e você também, recomendo que utilize esse modelo, e aguardo carregar aqui um pouquinho. Com a primeira inicialização do dia, ele demora um pouco mesmo. Aí. A primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou alterar nível, eu não vou mexer com nível, eu não vou mexer com nada. Eu vou direto aqui para a ferramenta de parede. E também já vou mostrar onde que a gente ativa a opção de parede cortina. Então aqui em parede, aqui na guia de propriedades, ao meu lado direito, ele já vai exibir todos os modelos de parede, certo? E lá embaixo de tudo, eu tenho a opção parede cortina, vidraça externa ou vitrine. Eu vou começar trabalhando com a parede cortina. Aqui, como é um template default, um template padrão do Revit, ele vai trabalhar em milímetros. Eu vou ficar em milímetros mesmo, tá? Hoje eu não vou alterar nada, não. Então, clicar aqui, parede cortina. Vou desenhar uma parede cortina qualquer aqui, com 7 metros, ou 7.000 milímetros. Dei alguns ESCs para encerrar o comando. Vou dar um zoom aqui. Vou alterar meu nível de exibição para alto, só para ver se ele vai exibir alguma coisa. E não vai. Beleza, do jeito que eu quero. Agora eu vou jogar para uma vista 3D, tá? Então, clicar aqui em cima no meu acesso rápido, na vista 3D. Beleza, já tenho aqui ela. Vou abrir aqui a minha guia vista e vou habilitar aqui a opção vista lado a lado. Só para deixar a minha vista 3D alinhada aqui com a minha vista em planta, tá? Vou aumentar um pouquinho a 3D e diminuir um pouco aqui em planta. Beleza, aí, do jeito que eu quero. Tá, e agora? Bom, a parede cortina padrão, ela vem assim, como se fosse uma placa de vidro enorme, sem nada. E aí nós conseguimos fazer algumas alterações nela. Aqui na guia arquitetura, eu tenho algumas opções de parede cortina aqui no acesso rápido. Eu tenho, por exemplo, o eixo cortina. O eixo cortina nada mais é do que uma parte do sistema de parede cortina que ele vai fazer as malhas, os grids ou as matrizes nessa placa de vidro. E o montante seria a peça metálica que vai fazer a ligação da esquadria, da parte de alumínio ou de qualquer outro material que você vá trabalhar com esses vidros. Então, a junção desses dois elementos forma a parede cortina. Então, nós temos o grid, que seria a divisão dos vidros, por exemplo, e o montante, que no caso seriam os encaixes metálicos. Tá? Apenas lembrando que parede cortina não é só para vidro, nós também podemos utilizar para placas metálicas, enfim, um material que você configurar aí no Revit. Eu mesmo já utilizei isso aqui para fazer uma fachada em ACM e outra fachada em chapas metálicas que não são ACM, chapas perfuradas inclusive, e também em grelhas, né, aquelas grelhas tipo de cerca. Então é muito versátil essa opção de paredes cortinas no Revit, tá? Então você fuçar lá meus stories depois no Instagram, eu tenho até um exemplo que eu utilizei o Dynamo com essas paredes cortinas. Ficou bem legal. Mas chega de papo. Então aqui nessa opção de parede cortina, eu vou habilitar a opção eixo cortina, para a gente desenhar manualmente os eixos, né, a malha dessa parede cortina. Apenas um detalhe, quando você passa o mouse e deixa ele em cima da opção por um tempo, ele aparece um videozinho explicativo, bem legal. Cliquei aqui em eixo cortina, e eu posso selecionar aqui os pontos onde eu quero inserir um eixo cortina. Eu passo o mouse na aresta e automaticamente ele já vai colocando. Ó, colocar aqui e dei alguns S para encerrar o comando. Então a minha divisão de placas de vidro, vamos chamar assim, já foi feita, tá? E se eu passo o mouse em cima de qualquer uma dessas placas, você vai ver que ela fica com a linha pontilhada, né? Como eu tô com a opção linhas finas ativadas, fica mais fácil de ver, né? Então aqui em cima, né, eu habilito ou desabilito a linhas finas ou digito TL no teclado que ele também
faz essa função. Quando eu passo o mouse em cima de alguma divisão, ó, você pode reparar que ela fica com uma linha azul tracejada. Clico nessa linha azul tracejada e ele me abre a opção de cotas. Então eu posso alterar a posição aqui desse eixo, tá? Ou simplesmente clico, seguro e arrasto no eixo, que ele vai arrastar o eixo para mim, ó. Ó que legal. Por exemplo, vou digitar aqui 2000. Pronto, ó. Então ele deixou com 2000 milímetros de divisão esse meio aqui. Aí nós também podemos inserir manualmente os montantes. Então eu simplesmente clico em montante, ok? Então, cliquei em montante, eu posso selecionar minha opção aqui de montante. Eu vou deixar essa aqui padrão, 50% 50%. Eu tenho duas opções, ou melhor, 3 opções de inserção desses montantes. Linha de eixo, então quando eu clico, né, deixo aqui habilitado linha de eixo e clico numa linha de eixo, ele vai aplicar aquele montante no eixo inteiro. Quando eu deixo o segmento da linha de eixo, ó, ele vai me colocar só naquele trechinho, ó. Então colocou só nesse trechinho aqui o montante. E quando eu clico em todas as linhas de eixo, se eu clico na minha parede cortina, ele vai aplicar esse montante em tudo de uma única vez. É bem legal isso aí, né? E aí nós temos mais alguns outros macetes aqui dentro. Quando eu passo o mouse perto de um montante e aperto Tab algumas vezes, ó, eu consigo selecionar um elemento que está fazendo intersecção com aquele ponto onde está meu mouse. Ó. Então apertei Tab aqui algumas vezes, consegui selecionar o meu montante. Posso clicar nesse montante e alterar ele aqui. Por exemplo, colocar esse raio de 25 milímetros. Ó, o montante que era retangular, ele me transformou num montante circular aqui, ó. Bem legal. E eu posso fazer alguma alteração que eu queira, tá? Posso deletar esse montante também, então clico no montante e deleto ele, pronto. E agora tem um outro esquema, vocês podem ver que ficou quebradinho aqui, né? Então é como se fosse duas placas de vidro, uma em cima da outra. Se eu quiser unificar isso aqui, deixar como uma única placa de vidro, eu passo meu mouse aqui até ficar a linha tracejada, certo? Que significa que eu estou pegando o eixo, clico no meu eixo, e aqui eu tenho a opção adicionar/remover segmentos. Clico nessa opção, adicionar/remover segmentos, e clico no segmento que eu quero remover. Então vou clicar aqui nesse onde está quebradinho. Pronto, cliquei onde está quebradinho, dei alguns ESCs, ele já me unificou tudo e deixou como se fosse uma única placa de vidro. Bem legal, né? Bem prático isso aqui também. Bacana, essa é primeiro macete. Outro macete é que eu posso alterar alguma dessas placas aqui. Por exemplo, tá com vidro, né? Então eu vou pegar essa maior zona aqui. Apertei Tab algumas vezes até ele selecionar o contorno dessa placa de vidro. Clico na placa e aqui nas propriedades eu posso alterar para o que eu quiser. Então, por exemplo, se eu tiver alguma parede já configurada, vamos ver aqui, ó. Fundação, genérico 90 mm tijolo. Quando eu clico nela, ele me insere uma parede de tijolo no lugar daquele vidro. Ó. Deixa eu até em realista aqui para que vocês enxerguem melhor. Acho que vou alterar para cores consistentes. Aí, ó, cores consistentes. Então, eu consigo alterar para a parede que eu tenha configurado aí, tá? É bem legal isso aí. Quando eu clico na minha placa, eu posso fazer algumas edições básicas aqui, tá? Então, aqui são as configurações de uma parede normal. Se eu volto para a opção de parede cortina aqui, então vou pegar aqui, ó, painel do sistema envidraçado. Pronto, então peguei aqui o sistema envidraçado. Se eu clico em editar tipo, eu posso fazer algumas alterações. Como esse mesmo painel envidraçado é exatamente igual aos outros, o que eu alterar nesse aqui será aplicado aos outros. Para que isso não ocorra, eu preciso clicar aqui em editar tipo, duplicar, vou renomear como vidral 01. Seria vitral, né? E não vidral. Vitral 01. Eu posso alterar meu deslocamento, que seria o meu offset em relação ao eixo do montante. A espessura desse vidro, então ele está com 25 milímetros, eu posso colocar, por exemplo, 50 milímetros. Então ele vai me alterar a espessura apenas dessa placa. Se eu clico aqui em editar tipo e altero meu deslocamento, por exemplo, para 0, ó, podem reparar no 3D que ele já me fez o deslocamento aqui dessa placa de vidro, tá? Posso alterar o material, certo? E eu posso fazer essas configurações aqui. Bom, o que mais que a gente pode fazer? Quando a gente passa o mouse e ele seleciona todo o contorno da parede cortina,
Quando eu clico nessa parede cortina, tem algumas opções de configuração dela, ok? Então vamos lá. Essa aqui é uma parede que eu criei do zero, então ele vai capturar geralmente as propriedades padrões aí da parede cortina, tá? Para ficar melhor, eu vou deletar essa parede cortina, e aqui na minha vista de planta do térreo, eu vou criar uma nova parede cortina, então eu vou clicar em parede, parede cortina, vou lançar uma parede aqui em L, ok? Então aqui em L, de 12 por 12, e ela já está lançada aqui, legal. Quando eu clico em uma delas, certo? Eu aperto o Ctrl e clico nas duas, eu posso vir aqui em editar tipo e fazer as configurações padrões aqui dessa parede cortina, tá? A primeira delas é o automaticamente embutido. Depois eu vou mostrar na prática, mas basicamente o que é isso aqui? Quando essa caixinha está desmarcada, você não consegue inserir uma parede cortina dentro de uma parede convencional. Por exemplo, digamos que lá no seu projeto tem uma parte dele em que você quer colocar um vitral assim, bem legal, e quer utilizar paredes cortina. Você tem duas opções. Se essa caixinha estiver desmarcada, você não coloca a parede no vão onde você vai colocar esse vitral. Você pode deixar a parede sem fazer o vão e marcar essa caixinha, que automaticamente ele vai recortar a parede padrão e inserir essa parede cortina. A gente vai ver na prática mais na frente. Aqui no eixo vertical, nós temos o layout, ou seja, como que eu vou querer que seja dividido os meus eixos verticais dessa parede cortina. Então eu tenho a opção de distância fixa, então eu tenho a distância fixa entre os eixos daquela parede cortina, tem um número fixo de eixos, um espaçamento máximo ou um espaçamento mínimo entre as placas. Por exemplo, quando eu deixo em espaçamento máximo, eu posso definir quantas placas eu posso ter para aquele espaçamento máximo, ou melhor, eu deixo a distância máxima que eu posso ter entre aquelas placas. Então, por exemplo, aqui 1,5 m. Então, a cada 1,5 m ou um pouco menos, ele vai dividir em segmentos iguais esse vitral. Então, por exemplo, vou deixar aqui em espaçamento máximo 1,5 m e vou dar um aplicar. Ó, então ele deixou um espaçamento máximo de 1,5 m. Não significa que elas têm exatamente 1,5 m, tá? Posso alterar para nenhum, e aí ele volta para o zero. Ele pergunta se eu quero excluir as linhas de eixo. Ok, confirmo. Posso alterar aqui para distância fixa, uma distância exata entre cada eixo. Então, por exemplo, 1,5 m. E aqui ele deixou exatamente a 1,5 m cada placa, ok? Lembrando que isso aqui vai depender, então, do teu tamanho da parede, tá? Então, por exemplo, como eu deixei uma parede de 12 metros, então fica fácil deixar a cada 1,5 m um eixo, tá? O que a gente pode alterar também é um número fixo, é uma quantidade fixa de paredes de eixos, tá? E aqui no eixo, vou dar um aplicar aqui. Depois a gente vê onde que altera a quantidade fixa de eixos aqui que eu posso configurar, tá? Que é ali na guia de propriedades. Aqui no eixo horizontal, a gente pode deixar também, por exemplo, vou deixar a distância fixa de 1,5 m, ou melhor, vou deixar uma distância de 2 metros. Ok. Então, ó, ele me gerou os eixos verticais. Os montantes secundários, então a gente tem os montantes de interior na horizontal e na vertical. Os montantes interiores são esses de dentro, tá? E esses montantes de tipo de borda 1 e 2 são as bordas laterais e as bordas superiores, ok? Então, por exemplo, nas bordas de interior, eu vou deixar esse montante retangular de 30 milímetros, ó, tanto na vertical quanto na horizontal. Para as bordas, eu vou deixar esse de 50% e 50%, ó. Então, 50% e 50% em todas elas. E dou um aplicar e dou um OK. Então ele já me gerou, ó. Vocês podem ver que as laterais ela tem um montante um pouco maior do que as internas, ok? E aí, lá naquela opção que eu coloquei a quantidade de eixos, né, um valor de eixos, eu tenho aqui, ó, eixo vertical, número. Então, por exemplo, tá com 7 eixos, eu posso alterar para 3 eixos e dou um aplicar, né? Ou passo o mouse para fora que ele já aplica, ó. 1, 2, 3. Então ele deixou só 3 eixos na vertical. Bacana, né? Posso alterar a justificação, que está de início para o centro. Então, ele vai me alterar tanto na horizontal quanto na vertical. Então, ele alterou um pouquinho. Então, deixou a partir do centro da placa
o alinhamento dos montantes. Posso definir um ângulo, por exemplo, 15 graus. Ó, então ele me angula em 15 graus esses montantes. Vou deixar em 0 mesmo. Bacana. E aí nós temos mais algumas outras opções. Tem bastante coisa aqui na parte de montantes. A primeira delas é aqui na quina, ó. Vocês podem ver que está sobreposto um montante em relação ao outro, né? Passo o mouse aqui, seleciono um desses montantes, ok? Ele geralmente vai selecionar só um trecho do segmento. Aí eu simplesmente clico em cima desse montante com o botão direito, selecionar montantes secundários e eu tenho a opção na linha do eixo, no eixo vertical, no eixo horizontal, enfim, eu vou deixar na linha do eixo. Então pronto, ó, ele selecionou todos os montantes iguais no mesmo eixo vertical, certo? Porque é o eixo onde está inserido esse montante. Agora eu clico aqui para despinar ou desafixar esses montantes e deleto, apertando o del no teclado ou nesse X vermelho aqui na guia modificar. Pronto. Aí os montantes que sobraram, clico neles, botão direito, selecionar os outros na linha do eixo, faço a parte de desafixar eles aqui, e aqui na guia propriedades eu seleciono, por exemplo, o montante quadrado de canto, ó, montante de canto quadrado, ou por exemplo em L também, então eu vou deixar esse quadrado mesmo. Pronto, e aí ele inseriu aqui o montante quadrado. Ele tem algumas opções de montantes, tá? Vou pegar aqui esse trapezoide, eu posso alterar, tem outras opções aqui, ó, tem V, tem enfim, o que não falta aqui são opções, ó. Às vezes elas não encaixam muito bem, como você pode ver aqui, né? Vou pegar esse quadrado mesmo. Ou, por exemplo, esse aqui, 30 milímetros quadrado. Ok, eu posso alterar eles também, tá? Clico em editar tipo, posso alterar o deslocamento, o ângulo, a espessura dele, por exemplo, tá com 30, vou alterar para 100, por exemplo. Né? Apenas um detalhe, né? Deixa eu voltar aqui para 30. Eu preciso duplicar. Vou duplicar, renomear 30 quadrado quina. Vou colocar aqui, por exemplo, 100. E vou colocar aqui a largura, então os lados desse montante, de 100 em 100. Dou um OK. E ó, então ele me alterou aqui. Posso fazer uma edição, por exemplo, alterar o deslocamento. Por exemplo, menos 20. E aí, ele vai fazendo esse offset aí, né? Bacana. A gente tem mais outros macetes que eu já expliquei em aulas passadas, mas vou explicar aqui novamente. Você pode ver que teve uma descontinuidade aqui, certo? Passo o mouse em cima do meu montante, né? Ou se eu não conseguir capturar, uso a ferramenta Tab, ó. Pronto. E clico nessa opção aqui cruzada chamada Alterar União do Montante. Cliquei e pronto, ó. Ele faz a parte contínua aqui. Para inserir uma porta, deixa eu fazer um exemplo. Vou pegar, clicar nesse eixo aqui, né? Deixa eu capturar o eixo, beleza? Remover o segmento, vou remover esse segmento aqui. E sobrou essa placa. Se eu quiser inserir uma porta aqui, eu vou utilizar a biblioteca padrão do Revit. Inserir, carregar família. Venho aqui na Metric Library, procuro por portas. E aqui em portas eu tenho, ó, porta, parede, cortina, vidro único. Vou dar 2 cliques para selecionar ela. Carregou. Agora eu tenho que selecionar a placa onde eu quero inserir a porta. Aperto o Tab, cliquei na placa e altero ela aqui na guia propriedades. Então, para minha porta, ó, que está lá embaixo, ó, porta. Pronto. Ele vai inserir a porta aqui para mim. Às vezes, dependendo do tipo de porta que você selecione, não vai ficar muito legal, tá? Então, aí eu teria que procurar outros tipos de portas aqui. Ou baixar, né, também. Também aqui em inserir, carregar família. Vamos pegar uma outra porta aqui. Pegar porta, parede, cortina da loja aqui, ó. Pronto. Carreguei. Vou tentar clicar nessa placa aqui. Vamos trocar aqui para porta, parede, cortina. Aí, ó. Então agora, coloquei uma outra porta aqui diferente. Bacana. Então esse aqui é um outro macete bem legal, tá? E aquilo que eu disse, se eu quiser, por exemplo, alterar um eixo, aperto o Tab aqui, ficou tracejado, clico, seguro e arrasto. Às vezes ela tá fixada. Eu desmarco e clico, seguro e arrasto. Aí eu consigo mover o montante, tá? Aí fica desse jeito. Então essas aqui são algumas das opções, tá? De montante de parede cortina no Revit. Existem muitas outras opções, tá? Só para finalizar, então,
Vou pegar aqui a arquitetura, parede, vou pegar uma parede genérica, tá? Parede normal mesmo, convencional. Vou lançar ela aqui. Pronto, lancei ela. Você pode ver no meu 3D que ela tá lançada, certo? Eu vou tentar lançar uma parede cortina dentro dela. Então, clicar em parede, selecionar aqui uma parede cortina qualquer, pegar aqui e lançar ela no eixo. Vai dar um erro, porque ó, ela não tá conseguindo entrar na parede, certo? Então, vou clicar nessa parede cortina aqui, editar tipo, e vou alterar para automaticamente embutido, né? Vou marcar a caixinha. Dou um aplicar, um ok. E ó, agora ela faz o recorte dentro da minha parede. Ó. Se eu clico nessa parede cortina, diminuo um pouco a altura dela. Ó, automaticamente uma coisa fica junta com a outra. É bem legal essa ferramenta, bem legal mesmo. E assim nós finalizamos então essa aula sobre paredes cortinas. Se você gostou, novamente, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais tutoriais como esse. E aqui no canto da tela deve estar aparecendo vídeos recomendados e o card aqui para você se inscrever no canal. Então, se você também quiser deixar algum outro comentário contribuindo aí, será muito bem-vindo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.